A gente recebe agora aqui no NT Sul o secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Cachoeira do Sul, Ronaldo Toné. Ronaldo, boa tarde, obrigado pela presença com a gente. Boa tarde. Bom, quero começar falando justamente sobre os números de empregos aqui de Cachoeira do Sul, porque os dados que foram apontados pelo CAGED referentes ao mês de abril foram interessantes, embora muito influenciados pela atividade primária aqui de Cachoeira do Sul, a colheita da nossa pecan. Tivemos a criação um saldo positivo de 331 empregos no mês de abril. Esse é o melhor saldo, o melhor resultado desde abril de 2003, né, Ronaldo? Como que a Prefeitura recebe, como a Secretaria recebe essas informações e também o impacto talvez de um número maior de desligamentos, então logo termine a safra, né, já que esses números aí estão associados a essa atividade especificamente. Bom, na verdade, é mérito da iniciativa privada, tanto do setor primário quanto secundário. No caso da agropecuária, foi a colheita da nossa pecan, que empregou bastante trabalhadores, como faz todos os anos. Esse ano, em torno de 270 trabalhadores estão na colheita até o mês de junho, portanto, isso somou. Mas também houve a contribuição positiva da retomada das atividades da Granol, produzindo biodiesel. Então, o setor industrial com o setor primário nos possibilitaram esse belo resultado, inédito, desde que existe o CAGED, desde que existem as estatísticas do Ministério do Trabalho e Emprego. São volumes significativos. Se nós considerarmos o salário médio de Cachoeira do Sul, nós estamos falando de uma injeção de em torno de R$600 mil a mais que gira no comércio. E lembrando, né, a todos que, no geral, os trabalhadores com carteira assinada, que hoje são um número aproximado de 13.300 no município de Cachoeira do Sul, eles injetam na nossa economia mensalmente R$20 milhões. A grande questão em Cachoeira do Sul, sempre que a gente vai para as ruas, com um olhar, vamos dizer, mais negativo por parte da população, a grande reclamação sempre é o aspecto do emprego, a dificuldade de emprego em Cachoeira do Sul. Isso passa, de certa maneira, também pelo processo de industrialização na cidade, né? E esse ano a informação da retomada da Granol aqui no município certamente veio como uma das ótimas notícias do ano. O secretário enfatizou esse aspecto aí e que já começa a aparecer na geração de empregos. Por outro lado, nós tivemos este ano também a autorização para que a obra da Todeschini, da Pamplac, possa sair do papel, ou seja, a Todeschini já pode investir no município, já está autorizada a tocar o seu investimento. Como estão as previsões da Todeschini para os investimentos em Cachoeira do Sul, secretário? Eu tenho mantido um contato relativamente frequente com a direção da Todeschini. Eles demandam, às vezes, algumas coisas e informações e documentos do município, até para apresentar a órgãos estaduais, como a FEPAM, que já concedeu a licença prévia para o investimento. E o que nós sabemos é que eles aguardam efetivamente que a Fundação de Proteção ao Ambiente Natural conceda a licença de instalação. Mas, independentemente disso, eles já têm equipamentos comprados, são todos comprados no estrangeiro, estão sendo importados. Eles já acertaram com a RGE Sul o fornecimento de energia. Eles precisam uma carga bastante grande para rodar a fábrica. Eles já têm todos os estudos de engenharia detalhados, né, para a construção. Enfim, se nós pudéssemos ter toda essa parte burocrática vencida até o meio do ano, até mais tardar final de julho, nós poderíamos sonhar com a Pamplac lá no interior de Cachoeira do Sul, no sul do município, lá no Piquiri Mineração, funcionando no segundo semestre do ano que vem. É um investimento que pode chegar até R$100 milhões, mas ele não é um grande absorvedor de mão de obra empregada diretamente. A previsão é que chegue até um limite de 80 funcionários funcionando 24 horas por dia. Por quê? Porque as indústrias, e essa é uma tendência mundial, elas estão se automatizando. O uso de máquinas sofisticadas, de robôs, substituindo a mão de obra humana. E nós não vamos fugir disso. Tu disseste num determinado momento que para gerar emprego a indústria é importante. Importantíssimo. Mas quem mais gera emprego em Cachoeira do Sul, hoje, é o setor de serviços. Verdade. E assim é em Santa Maria, e assim é em Santa Cruz, e assim em todo lugar do mundo. A geração de emprego acontece no setor terciário da
economia, em consequência da indústria e do setor primário, da agropecuária. Quer dizer, os geradores de riqueza, os que chamam dinheiro de fora, são esses dois setores, o primário e o secundário. Mas o grande gerador de empregos é o setor urbano, vamos dizer assim, do comércio e da prestação de serviços. Ao passo até que, se tratando de indústria, uma mão de obra provavelmente, na maioria dos casos, especializada, que já vai demandar um certo nível de conhecimento, dependendo do maquinário que vão utilizar, enfim. Então, esse é um outro aspecto aí que também precisa ser levado em consideração, né? E que nós estamos tranquilos, porque nós temos as nossas universidades disponibilizando uma qualificação de nível superior de mão de obra, temos as nossas escolas técnicas, então nós estamos tranquilos. E a Todeschini, ou Pamplac, também está tranquila, porque ela sabe disso, e ela colocou uma espécie de decálogo, os 10 itens que Cachoeira tinha que preencher para poder receber esse investimento. E nós estamos muito bem em todos eles. Então, não há nenhum problema. E um deles era a possibilidade de mão de obra qualificada no município, que eles não tivessem que importar a mão de obra, que sairia muito mais caro. Exatamente. Um outro assunto importante para Cachoeira do Sul é o Distrito Industrial do Porto, aqui do município. Ou seja, aquele imbróglio que existia em relação à disponibilização da área, essa etapa foi vencida e os espaços, os terrenos já estão sendo disponibilizados para venda, por um valor que é praticamente um presente, né, secretário? Efetivamente. É preciso ressaltar que é o Distrito Estadual do Porto de Cachoeira. Portanto, a gestão, a venda é toda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado, não é do município. O município serve como um intermediário, um interessado, um facilitador, um aproximador do industrial interessado com o governo do Estado, porque fica tudo em Porto Alegre. O valor é de R$ 17.331. O hectare? O hectare. Imagina, 10 mil metros quadrados. Para ter uma ideia, eu estive na semana passada em Lagoa Vermelha, numa das reuniões itinerantes do Fórum de Secretários de Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul. E lá, conversando com os colegas, eu pude constatar que o nosso lote é absurdamente grande. Cidades como, por exemplo, Passo Fundo, sabe qual é o tamanho do lote lá? 1.500 metros quadrados. O nosso tem 10 mil metros quadrados. Eles disseram, olha, onde vocês têm um lote, nós temos 4, 5 lotes aqui. Se o empresário precisa mais de um, ele compra mais de um. Nós somos diferenciados nesse aspecto. O valor, ele é certo que não existe, né? Opinião geral. Mas nós estamos numa situação interessante. Primeiramente, nós fizemos a divulgação desses lotes em Cachoeira do Sul e não obtivemos interessados suficientes para ocupar 8 lotes, dos 90 que são o total. Então agora nós vamos fazer uma estratégia de oferecer, a partir da edição da FENARROS, na semana que vem, para aqueles empresários que vierem expor ou visitar de outros municípios, os lotes para empreendedores do setor industrial de outros municípios. Ou seja, a Cachoeira já foi privilegiada nessa primeira etapa, né, sendo que então já houve um trabalho no sentido de captar o empresário, o interesse do empresário cachoeirense de fazer esse investimento. Mas até agora, então, qual é o número de cachoeirenses? Várias empresas, chegou a um número de 20 empresas, se interessaram, pediram documentação, mas que protocolaram, que oficializaram o interesse, foram apenas meia dúzia, e desses, pelas últimas informações, ou as mais atualizadas informações que eu tenho da Secretaria de Estado, apenas 2 estão efetivamente em condições de assumir lotes no Distrito Industrial. Quais são as condições? As condições que o Estado exige. Ser indústria, fornecer a documentação, ter todas as negativas, ter um projeto viável, porque eles têm técnicos que analisam. Não, o Estado, então, o município também não, mas o Estado mais ainda se preocupa que haja um processo sustentável. Claro. Quer dizer, não pode haver aventura. É um terreno que está sendo praticamente dado, há uma expectativa da comunidade. Então, o empresário tem que provar que aquilo que ele pretende fazer, o que ele pretende produzir lá, tem mercado, ele tem condições técnicas de fazer. E que a empresa não vai, mais um dia ou menos dia, fechar as portas.
Digamos que não surja um interesse externo ou de empresários de outros municípios e feche nesse primeiro momento apenas 2 ou 3 empresários aqui de Cachoeira do Sul fazendo a aquisição dessa área. Não tem nenhum impedimento, quer dizer, não precisa vender os 8 lotes. Se vender 2 ou 3 no primeiro momento, eles serão vendidos, o empresário vai poder se instalar. Sim, nós estaremos ganhando essas empresas que se instalarem e os empregos que elas gerarem. Vamos ficar com esses ativos, que seriam a área restante disponível. É bom, né? Mas é evidente que nós queremos que se acelere. Por quê? Porque o acordo que nós fizemos com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado era o seguinte: ocupados os 8 primeiros lotes, se abria a possibilidade para outro bloco de lotes industriais no Distrito Estadual do Porto. Então, eu até tinha pedido muito mais no início, eu queria 20 e tantos lotes, e eles foram prudentes, eles disseram, não, secretário, vamos primeiro abrir 8 lotes para ver se existe demanda, para depois abrirmos mais, porque é todo um esforço, foi um custo, foi levantamentos de engenharia, topográficos, desmembramento dos lotes, criação de matrícula, autorização da FEPAM, quer dizer, tudo isso gera custo e muito trabalho. Então não é fácil, e quanto maior o lote, mais complicado é isso. Por isso que eles restringiram e aparentemente eles estavam certos. Bom, para um empresário que eventualmente tem interesse, contato é com a Secretaria de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, isso? O contato conosco é porque nós temos todas as informações que o empresário receberia em Porto Alegre. Nós vamos passar o material, a gente pode passar inclusive por meio eletrônico, manda isso por e-mail, né? A pessoa pode acessar, mas após isso ele vai agendar uma entrevista, vai a Porto Alegre e lá ele vai falar com os técnicos do Estado, como eu disse, quem decide é o Estado do Rio Grande do Sul. Vamos aproveitar aqui para falar de uma outra questão bem bairrista de Cachoeira do Sul, que é o Bar América, né? O município tem uma paixão muito grande por aquele espaço que passou ali por várias opções, mas efetivamente não está sendo destinado à venda de nada, enfim, e há sempre esse sonho por parte do cachoeirense que o Bar América pudesse ser reativado. Tem alguma novidade sobre isso, secretário? A novidade é que nessa semana o prefeito Sérgio Gnatti assinou a solicitação de que a Câmara aprove por lei indicada pelo Executivo a oferta daquele imóvel, o quiosque da Praça José Bonifácio, para a iniciativa privada. Essa autorização legislativa é necessária, então agora os vereadores, na medida das suas possibilidades, deverão processar a discussão do projeto de lei e nós acreditamos que, eu acho que dá para pensar nisso, em torno de 60 dias, nós já estaremos com os editais abertos para oferecer para quem quiser utilizar aquele espaço na área de alimentação, porque é específico, né? Tem que ser para a área da alimentação, porque era a característica do Bar América quando existia. Isso será mantido, portanto. Sim, nós não queremos um desvio de finalidade. Claro. Né? O desvio de finalidade já existe atualmente, né? Então nós queremos que retome, e é esse o desejo da população que contata conosco, retome aquela possibilidade de ser um espaço de alimentação aberto ao público e que as pessoas possam desfrutar ao longo dos 7 dias da semana. Secretário, FENARROZ está chegando, um grande evento de Cachoeira do Sul que projeta o nome do município para outras regiões do estado. Teve lançamento essa semana na capital também, com a presença do governador e atrai também investidores de muitas regiões. O agronegócio, de maneira geral, se reúne aqui em Cachoeira do Sul. Qual que é a sua expectativa? A maior possível. A Prefeitura de Cachoeira vai estar com um stand lá. Nós estamos preparando um material de divulgação destas áreas, né, para os empresários que vão até a FENARROZ, dessas áreas do Distrito Industrial e outras informações. Sei que várias secretarias estão se mobilizando com material informativo das ações e vão fazer ações lá. E nós pretendemos, na área da indústria, comércio, da agricultura, pecuária, praticamente nos mudar para lá. Nós vamos assistir todas as palestras, nós vamos ficar à disposição de quem queira conversar conosco. Nós acreditamos muito na FENARROZ, como sempre acreditamos, e Cachoeira tem que acreditar, porque é o grande evento socioeconômico da nossa cidade, na nossa opinião.
Perfeito. Conversamos com o secretário Ronaldo Toné, secretário de Desenvolvimento, Indústria e Comércio de Cachoeira do Sul. Secretário, obrigado pela presença com a gente aqui no estúdio. Sucesso aí nessas negociações, não é? Afinal, certamente o sucesso da sua secretaria é o sucesso da cidade de maneira geral. Obrigado pela presença. Eu agradeço e digo que o sucesso da cidade é o nosso sucesso, é o nosso prazer. E dou uma última informação, acho que essa semana, mais tardar semana que vem, nós vamos ter a compra do terreno para a instalação da unidade do SESC Senat. Investimento de 12 milhões de reais, né, sem nenhum custo para o município, que vai dar um benefício social bem importante para a família dos trabalhadores na área do transporte e com isso Cachoeira melhora, cresce e se desenvolve. Muito obrigado. Nós encerramos o NT Sul de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Outras informações no nosso site, novotempo.com/NT Sul. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.